Para ela está grávida. A palavra saiu da minha boca antes que o medo me impedisse de respirar. Meu nome é Sara. Tenho 25 anos. E no dia em que entrei naquela mansão nos Jardins em São Paulo, eu tinha 120 dados na conta e nenhuma escolha. Achei que seria só mais um trabalho de faxina. Chão para limpar pó para tirar silêncio para manter. Mas aquela casa não funcionava no silêncio comum. Era o silêncio do medo. O dono era Tiago Torres, um bilionário da tecnologia sempre distante, sempre ocupado. Quem mandava de verdade era a noiva dele, Verônica Siqueira. Linda, rica, intocável e cruel. Funcionários evitavam cruzar o olhar. Todo mundo fingia não ver. Era assim que se sobrevivia ali dentro. Até o dia em que eu vi Maria, funcionária antiga grávida de 7 meses, levar um tapa no rosto por causa de uma bolsa manchada de chá. O som do estalo ecoou no escritório. Ninguém se mexeu. Ninguém falou nada. Eu pensei na minha mãe que passou a vida limpando casa alheia sem nunca perder a dignidade. E algo quebrou dentro de mim. Eu mandei parar. Verônica tentou me humilhar, me demitir, me destruir. Mas Tiago entrou na sala bem naquele momento. Viu tudo, e pela primeira vez escolheu enxergar. Dias depois, quando ela tentou me incriminar por roubo, outras vozes surgiram. Lívia Graça, gente que tinha aprendido a abaixar a cabeça, resolveu falar. Verônica saiu daquela casa gritando, e o ar mudou. Hoje, aquela mansão respira respeito. E eu aprendi algo que carrego comigo: coragem não é ausência de medo. É escolher fazer o certo mesmo tremendo. E você teria coragem de falar quando todo mundo escolhe o silêncio? Conte nos comentários e se inscreva para mais histórias que tocam o coração. Naquela noite, depois que Verônica saiu da mansão aos gritos, o silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio pesado, como depois de uma tempestade, quando todo mundo ainda está tentando entender o que sobrou de pé. Eu sentei na minha cama estreita no quarto de funcionários com o coração disparado. Minhas mãos ainda tremiam. A coragem que me empurrou a falar parecia ter ido embora, deixando só o medo das consequências. Eu não sabia se ainda teria emprego no dia seguinte. Não sabia se tinha feito a coisa certa. Só sabia que não dava mais para voltar atrás. No dia seguinte, os corredores estavam diferentes. As pessoas andavam devagar, se olhando como se estivessem reaprendendo a respirar. Maria passou por mim e segurou minha mão por alguns segundos. Não disse nada. Não precisava. Os olhos dela diziam tudo. Alguns funcionários choravam escondidos, outros sorriam pela primeira vez. Graça, que sempre parecia cansada demais para qualquer emoção, me abraçou forte no refeitório e sussurrou no meu ouvido. Você fez o que a gente nunca teve coragem. Mas nem tudo era alívio. A culpa também apareceu. Culpa por ter exposto feridas antigas. Culpa por saber que aquela decisão custaria dinheiro, status, contratos. A mansão inteira sabia que Tiago havia cancelado um acordo milionário com a família de Verônica, e mesmo assim, ele não voltou atrás. Na terceira noite bateram na minha porta. Quando abri, quase não reconheci Tiago. Sem terno, sem celular na mão. Só um homem cansado com o peso de escolhas difíceis no olhar. Eu devia ter visto antes, ele disse baixo. Todo mundo tentou me avisar. E eu preferi não escutar. Eu não soube o que responder. Porque no fundo eu também tinha aprendido algo ali: o silêncio protege quem oprime, nunca quem sofre. Os dias seguintes trouxeram mudanças reais. Horários mais justos, salários revistos, conversas abertas, risadas tímidas que aos poucos ficaram mais altas. A casa começou a parecer viva. Eu continuei trabalhando ali, não como heroína, não como exemplo, só como alguém que decidiu não virar o rosto. E toda vez que o medo voltava, eu lembrava daquele momento no escritório. Do tapa. Do grito preso na garganta. E da certeza que me atravessou como um raio há momentos na vida em que ficar calado custa mais caro do que falar. E você teria ficado em silêncio ou teria feito o mesmo? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar essa história. Os dias foram passando e eu percebi que a coragem tem um preço, mas também tem efeito. A mansão continuava a mesma por fora. Muros altos, portões pesados, jardins perfeitos, mas por dentro era outro lugar. As pessoas falavam mais alto.
Andavam com as costas menos curvadas, e eu, que antes me sentia um móvel esquecido no canto, comecei a ser chamada pelo nome. Tiago passou a circular pela casa com mais frequência. Parava para conversar com o jardineiro, perguntava da família da Graça, lembrava do médico da Maria. Pequenos gestos simples, mas que mudavam tudo. Eu via nos olhos deles um misto de surpresa e alívio, como quem finalmente é visto depois de anos no escuro. Mas comigo era diferente. Eu sentia um peso estranho no peito. Não era arrependimento. Era medo de criar expectativas demais. Eu sabia quem eu era. Uma funcionária que chegou ali por necessidade, não por escolha. E ele vinha de um mundo que nunca foi feito para gente como eu. Mesmo assim, algo entre nós tinha mudado. Uma tarde, enquanto eu limpava a biblioteca, meu lugar favorito na casa, ele entrou sem dizer nada. O sol atravessava as janelas grandes, iluminando as estantes cheias de livros. Aquilo me lembrava a livraria onde eu trabalhava antes de tudo desmoronar. "Você gosta daqui?" Ele disse quase como uma constatação. Eu sorri meio sem jeito. Me lembra quem eu era antes de precisar só sobreviver. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. "Você lembra quem eu deveria ter sido esse tempo todo?" Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava. Nas semanas seguintes, mudanças reais aconteceram. Contratos foram revistos. Funcionários readmitidos. Gente que tinha sido descartada voltou. Maria teve o bebê, uma menina saudável, e quando Tiago garantiu que o emprego dela estaria esperando, eu chorei escondida no corredor. E foi ali que eu entendi aquela história. Nunca foi sobre romance. Foi sobre dignidade, sobre o direito de existir sem medo. Naquela noite sozinha no meu quarto, pensei na garota que contou moedas no mercado, que aceitou ser invisível para pagar o aluguel. E percebi que em algum momento, sem planejar, eu tinha deixado de apenas sobreviver. Eu tinha escolhido ser inteira. Às vezes, tudo começa com uma única voz tremendo. E quando alguém tem coragem de falar, outros descobrem que também tem. E você... já viveu um momento em que precisou escolher entre ficar calado ou fazer o certo? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa história. Foi numa noite comum daquelas em que a casa já estava quieta e os corredores cheiravam a limpeza recente que tudo mudou de novo. Eu estava guardando os panos na biblioteca quando ouvi passos atrás de mim. Virei achando que era a Graça, mas era Tiago. Sem terno, sem pressa. Só ele parado ali, com um olhar que parecia carregar mais perguntas do que respostas. "Sara", ele começou e parou no meio da frase, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. "Posso sentar um pouco?" Assenti. Sentamos em cadeiras opostas, cercados por livros e silêncio. Um silêncio diferente. Confortável. "Desde que a Verônica foi embora, eu tenho pensado muito", ele disse. "Sobre poder. Sobre omissão. Sobre como é fácil fingir que não vê quando a injustiça não atinge a gente diretamente." Eu ouvi em silêncio. Porque algumas confissões não pedem resposta. "Você mudou essa casa", ele continuou. "Mas mais do que isso, você me obrigou a olhar para mim mesmo. E isso não tem preço." Meu peito apertou, não de esperança, de realidade, porque eu sabia o tamanho daquele abismo entre nós. "Tiago", eu disse com a voz baixa, "eu não fiz isso por você. Fiz porque era errado, só isso." Ele sorriu de um jeito triste e sincero. "E é exatamente por isso que você é diferente." Nos dias seguintes, os comentários começaram. Funcionários cochichando, gente de fora, aparecendo mais curiosa do que o normal. Eu sentia os olhares. Sabia que falavam de mim, da funcionária que enfrentou a noiva do patrão. E agora da proximidade entre nós. Teve noites em que eu pensei em pedir demissão. Ir embora, antes que aquilo virasse outra prisão, só que mais bonita. Mas então eu via a Maria com a filha no colo, sorrindo tranquila. Via a Lívia andando de cabeça erguida. Via a Graça rindo alto no café da manhã. E entendia que ficar também era uma escolha. Algumas semanas depois, Tiago me convidou para jantar. Não na sala de jantar gigante, no jardim. Uma mesa simples, 2 cadeiras. Não como patrão e funcionária, ele disse. Como 2 pessoas que sobreviveram à mesma tempestade. Eu aceitei, com medo, com cuidado. Mas aceitei. Porque a vida já tinha me ensinado que dignidade não escolhe classe social.
E que às vezes, depois de aprender a não se calar, a gente também precisa aprender a permitir. Permitir, sentir. Permitir, viver. E você já teve medo de aceitar algo bom por achar que não merecia? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar essa história. O jantar no jardim mudou alguma coisa dentro de mim, mesmo que eu tentasse fingir que não. Não foi nada grandioso. Nada de luxo exagerado. Só 2 pessoas sentadas sob luzes quentes ouvindo os sons da cidade ao longe. Ainda assim, eu dormi pouco naquela noite. Porque quando a gente passa a vida inteira aprendendo a se proteger, aceitar algo bom também assusta. Nos dias seguintes, eu senti o peso dos olhares com mais força. Alguns eram curiosos, outros desconfiados. Teve quem me tratasse como se eu tivesse subido de nível. E teve quem se afastasse com medo de que minha proximidade com o patrão trouxesse problemas. Aquilo doía mais do que eu esperava. Eu não queria ser diferente deles. Não queria deixar de ser uma de nós. Percebendo isso, fui eu quem procurou o Tiago. Pedi para conversar longe de todo mundo. Disse que precisava continuar sendo vista como funcionária, como pessoa comum, que não queria privilégios, nem proteção especial. Ele me ouviu em silêncio. Depois respondeu algo que ficou gravado em mim. Respeito não é privilégio, é o mínimo, e isso não vai mudar quem você é. Mesmo assim, eu precisei reafirmar quem eu era todos os dias. Continuei limpando, organizando, ajudando a Graça na cozinha, conversando com o pessoal no intervalo. Porque minha história não começou ali. E não seria apagada por um convite para jantar. Quando Maria voltou à mansão com a filha nos braços, tudo ganhou outro significado. Ver aquela criança dormindo tranquila num ambiente que antes respirava medo me fez chorar. Ali, eu entendi o tamanho do que tinha acontecido. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre criar um lugar onde ninguém precisasse baixar os olhos. Com o tempo, Tiago passou a me conhecer de verdade. Minhas inseguranças, meus sonhos antigos, meu amor pelos livros. Ele nunca tentou me tirar do meu lugar. Pelo contrário, me incentivou a pensar em estudar de novo, a sonhar sem culpa. E eu aprendi algo difícil. Não é errado aceitar coisas boas quando elas vêm com respeito. Hoje, quando caminho por aqueles corredores, lembro da menina que entrou ali com medo e pouco dinheiro. Ela ainda existe. Mas agora anda de cabeça erguida, porque descobriu que coragem não termina no momento do confronto. Às vezes, a maior coragem é continuar sendo quem você é, mesmo quando o mundo tenta te colocar em outra caixa. E você? Já teve que lutar para não perder sua essência depois de uma grande mudança? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma. Com o passar das semanas, a mansão já não era mais a mesma e eu também não. As mudanças tinham deixado de ser novidade e virado rotina. Respeito a algo tão básico finalmente fazia parte do dia a dia. Mas foi justamente quando tudo parecia mais calmo que a vida resolveu me testar de novo. Numa manhã silenciosa, enquanto eu organizava a biblioteca, Tiago entrou com um envelope nas mãos. Não era um convite nem um contrato. Era uma proposta. Ele falou com cuidado, como quem pisa em chão frágil. Eu criei um fundo para funcionários domésticos da cidade. Cursos, apoio jurídico, bolsas de estudo. Ele respirou fundo. E eu queria que você ajudasse a coordenar isso comigo. Meu primeiro impulso foi recuar. Coordenar alguma coisa, né? A antiga Sara, que contava moedas no mercado, gritou dentro de mim que aquilo não era para gente como eu. Senti o medo apertar o peito. Medo de falhar. Medo de não pertencer. Eu não sou ninguém especial, eu disse. Só fiz o que achei certo. Ele respondeu sem hesitar. É exatamente por isso que você é a pessoa certa. Passei dias sem dormir direito. Conversando comigo mesma. Lembrando da minha mãe, que sempre dizia que dignidade também é aceitar crescer quando a oportunidade aparece. No fim, aceitei. Não por ambição, mas porque entendi que dizer sim também podia ser um ato de coragem. Com o projeto em andamento, comecei a ouvir histórias de outras casas, outros silêncios, outras Marias, gente que precisava de alguém que escutasse. E toda vez que eu sentia que não daria conta, lembrava de onde vim. Numa tarde especial, a equipe inteira se reuniu no jardim. Maria, com a filha no colo, sorriu para mim. Graça segurou minha mão. Ali eu percebi que minha história tinha se misturado à deles, que eu não tinha saído daquele lugar, eu tinha ajudado a transformá-lo. À noite sozinha no quarto, pensei no caminho percorrido.
A menina invisível ainda morava em mim, mas agora ela tinha voz. E aprendi algo que nunca mais esqueci: quando a gente escolhe a coragem, uma vez ela encontra jeitos de continuar aparecendo na nossa vida. E você, se tivesse a chance de crescer sem deixar de ser quem é, teria coragem de aceitar. Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar essa história. O projeto começou pequeno, quase tímido, mas logo ganhou vida própria. Em poucas semanas chegaram mensagens de gente que eu nunca tinha visto. Mulheres que trabalhavam há anos como domésticas, sem carteira assinada. Homens que dormiam no emprego por medo de perder tudo. Histórias que doíam de ler, mas que precisavam ser ouvidas. Eu passei a dividir meus dias entre a rotina da casa e as reuniões do fundo. Às vezes eu me sentia cansada demais. Em outras me sentia pequena diante de tanta responsabilidade. Teve noite em que chorei sozinha com medo de não estar à altura. Não era só sobre ajudar. Era sobre não repetir o silêncio que eu mesma tinha quebrado. Numa dessas noites encontrei Tiago sentado na sala olhando para o nada. Ele parecia mais humano do que nunca. Eu nunca imaginei que fazer a coisa certa fosse tão difícil, ele disse. Mas também nunca imaginei que fosse tão necessário. Eu sentei ao lado dele. Não como funcionária. Não como alguém especial. Apenas como alguém que também estava aprendendo. A gente não muda o mundo de uma vez, respondi. A gente muda o que está ao alcance. E isso já é muito. Com o tempo, o fundo começou a dar frutos. Cursos iniciados. Pessoas voltando a estudar. Funcionários que pela primeira vez eram chamados pelo nome em seus trabalhos. Cada pequena vitória parecia um lembrete de que aquela decisão lá atrás tinha valido a pena. Num domingo de sol, fizemos uma pequena confraternização no jardim. Crianças correndo risadas, soltas café passado na hora. Maria colocou a filha no meu colo e disse com os olhos marejados. Ela vai crescer sabendo que a mãe dela não precisou se calar. Aquilo me desmontou. Mais tarde, enquanto eu caminhava sozinha pelos corredores, pensei na garota que entrou ali com medo, achando que precisava ser invisível para sobreviver. Pensei em quantas versões minhas tinham ficado pelo caminho. E percebi que nenhuma delas foi em vão. Porque viver com dignidade não é um ponto de chegada. É uma escolha diária, às vezes cansativa, às vezes solitária, mas sempre necessária. Hoje, quando alguém me pergunta se eu faria tudo de novo, eu não penso duas vezes. Faria, com medo mesmo, tremendo mesmo. Porque aprendi que quando uma pessoa se recusa a aceitar a injustiça como normal, ela abre caminho para que outras façam o mesmo. E você? Se tivesse a chance de mudar a vida de alguém apenas usando a sua voz, teria coragem de usá-la. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que transformam. Algum tempo depois daquela confraternização no jardim, a vida começou a desacelerar. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque eles já não me paralisavam. Eu tinha aprendido a caminhar mesmo com o coração apertado. Numa tarde tranquila, eu estava na biblioteca, aquele lugar que sempre me lembrava quem eu fui quando recebi uma mensagem no celular. Era uma das mulheres do projeto. Ela tinha acabado de ser efetivada carteira assinada salário justo. Pela primeira vez, eu me sinto gente, ela escreveu. Eu chorei ali mesmo encostada na estante em silêncio. Naquele momento entendi que nada daquilo era sobre reconhecimento. Era sobre impacto. A mansão seguia viva. Não perfeita, mas humana. Graça ria alto sem pedir desculpa. Lívia não baixava mais os olhos. Maria, com a filha no colo, caminhava como quem sabe que pertence ao mundo. E Tiago. Ele já não era o homem distante de antes. Aprendeu na dor que sucesso sem consciência é só vazio disfarçado. Numa noite simples, jantamos juntos outra vez. Conversamos sobre livros, sobre o futuro, sobre medo. Ele me perguntou se eu me arrependia de algo. Pensei por alguns segundos antes de responder. Só de uma coisa eu disse. De ter achado por tanto tempo que eu precisava ser pequena para caber. Ele sorriu. Não aquele sorriso de quem conquista, mas de quem compreende. Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha invisível ligando tudo. A livraria fechada. Os 120 dedados na conta. O tapa interrompido. A voz que tremeu, mas não se calou. Cada passo me trouxe até aqui. Eu não virei alguém famosa. Não virei heroína. Continuei sendo eu.
Só que uma versão que aprendeu que dignidade não se negocia e silêncio também é escolha. Se tem algo que essa história me ensinou, é isso: a vida muda, quando a gente muda a forma de se enxergar. Quando paramos de pedir permissão para existir. Quando entendemos que nossa voz, por mais simples que pareça, pode ser o começo de algo muito maior. E se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez exista uma situação na sua vida em que o silêncio pesa demais. Se for esse o caso, lembre-se, você não precisa ser forte o tempo todo. Só precisa ser verdadeiro uma vez. E isso pode mudar tudo. Conte nos comentários o que essa história despertou em você e se inscreva no canal para mais histórias que transformam por dentro. Algumas semanas depois, eu percebi que a história tinha passado de um limite invisível. Já não era só sobre aquela mansão. O projeto começou a ser comentado fora dali. Outras casas ligaram. Outras famílias quiseram saber como funcionava. E junto com isso, vieram também os medos que eu achava que já tinha superado. Teve dias em que eu me senti exposta demais. Como se minha história não fosse mais só minha. Pessoas me paravam para agradecer, mas também para perguntar, para julgar, para comparar. E eu precisei aprender outra coisa difícil. Nem todo mundo vai entender sua coragem. E tudo bem. Numa dessas noites, sentei sozinha no jardim, depois que todos já tinham ido dormir. O ar estava fresco e as luzes da casa refletiam nas plantas. Tiago apareceu em silêncio e sentou ao meu lado. Às vezes eu tenho medo de estar te colocando num lugar que você não pediu, ele disse com sinceridade. Eu respirei fundo antes de responder. Eu também tenho medo, falei. Mas aprendi que o medo não pode ser o motorista da nossa vida. Ele só pode ir no banco de trás. Ele sorriu daquele jeito calmo que só quem já perdeu muito aprende a ter. Meses depois, o fundo virou referência. Pequeno ainda, mais real. Pessoas voltando a estudar. Gente assinando a primeira carteira. Funcionários sendo tratados como gente. Não era perfeito. Nunca seria. Mas era verdadeiro. Naquela mesma semana fiz algo que nunca imaginei. Me matriculei num curso noturno. Educação. Letras. Quando apertei o botão de confirmação, minhas mãos tremeram como naquele dia no escritório. O mesmo medo. A mesma coragem. Na aula inaugural, sentei no fundo da sala e pensei na livraria, na mansão, no tapa interrompido na voz que quase falhou. Tudo fazia sentido ali. Hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, eu não respondo com cargo nem função. Eu digo meu nome. Só isso. Porque agora eu sei meu valor não está no lugar que ocupo, mas nas escolhas que faço quando ninguém está olhando. Se essa história chegou até você, talvez seja porque existe algo aí dentro pedindo para ser dito, feito, enfrentado. Não espere ser forte. Seja honesto. Às vezes é só isso que muda tudo. E você que escolha, tem adiado por medo. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam, curam e transformam. O tempo passou mais rápido do que eu imaginei. Quando percebi, já fazia 1 ano desde o dia em que entrei naquela mansão, com medo de tudo. 1 ano desde o momento em que minha voz saiu tremendo, mas firme o suficiente para mudar o rumo da minha própria vida. A rotina agora era outra. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e dividia meu tempo com o projeto que crescia devagar do jeito certo. Não era fácil. Teve dias em que pensei em desistir, em que o cansaço pesava mais que a esperança. Mas toda vez que isso acontecia, algo simples me puxava de volta. Um sorriso, um obrigada, uma história que começava a ser reescrita. Maria voltou a trabalhar, equilibrando a maternidade com dignidade. A filha dela crescia cercada de cuidado, não de medo. Graça falava dos netos com orgulho. Lívia estava fazendo um curso técnico. Gente que antes se escondia agora ocupava espaço sem pedir desculpa. E eu já não me sentia pequena. Numa noite tranquila, depois de mais um dia longo, sentei na biblioteca vazia. Peguei um livro qualquer da estante e fiquei ali em silêncio. Tiago apareceu na porta como tantas outras vezes, mas não disse nada. Sentou ao meu lado. O silêncio entre nós não era ausência, era respeito. Você percebeu, ele disse depois de um tempo. O quê? Que nada disso teria acontecido se você tivesse escolhido ficar calada. Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Teria acontecido de outro jeito, falei. Só não seria verdadeiro. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma história perfeita.
Vejo medo, falhas, noites mal dormidas. Vejo uma mulher comum que escolheu não se diminuir, e isso foi suficiente. Eu não virei outra pessoa, só deixei de me esconder. Se existe algo que aprendi em tudo isso, é que a coragem não muda só o momento, ela muda o caminho inteiro. E às vezes, o maior ato de amor próprio é se permitir continuar mesmo sem garantias. Se você chegou até aqui, talvez essa história não seja só minha, talvez seja um lembrete. Você não precisa gritar, não precisa vencer ninguém, só precisa não se calar quando algo dentro de você diz: isso não está certo. Às vezes é assim que uma vida inteira começa a mudar. E você? Em que momento da sua vida sente que está na hora de escolher a coragem? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que ficam com a gente depois que o vídeo termina. Houve um dia não muito diferente dos outros em que eu percebi que a história tinha chegado num ponto de descanso. Não de fim, mas de assentamento, como quando a poeira baixa depois de uma longa caminhada. Eu estava saindo da aula à noite, mochila nas costas, cabeça cheia de textos e sonhos antigos, quando parei no meio da calçada. Chorei sem motivo aparente. Ou talvez com todos os motivos do mundo. Não era tristeza, era reconhecimento. Eu finalmente estava vivendo uma vida que fazia sentido para mim. O projeto continuava crescendo sem barulho, sem manchetes. Casas mais justas, contratos assinados, pessoas que voltavam a se olhar no espelho com respeito. Às vezes eu recebia mensagens longas, outras só um obrigada. E eu entendia que isso bastava. Na mansão, tudo tinha encontrado um novo equilíbrio. Tiago não era mais o homem que se escondia no trabalho. Ele errava, aprendia, escutava. E, acima de tudo, permanecia. A presença dele deixou de ser exceção e virou compromisso. Nossa relação seguiu sem rótulos apressados, sem promessas grandes demais. A gente caminhava com cuidado, como quem sabe que coisas verdadeiras não precisam correr. Tinha afeto. Tinha respeito. E isso para mim já era imenso. Num domingo de manhã, Maria apareceu com a filha, andando sozinha pela primeira vez. Passinhos tortos, gargalhadas altas. Todo mundo parou para ver. Eu senti um nó na garganta. Pensei em quantas histórias começam tortas, mas não precisam terminar quebradas. Mais tarde, sozinha no quarto, reli um antigo caderno meu. Nele havia uma frase escrita anos antes, quando eu ainda trabalhava na livraria: quero viver sem precisar diminuir quem eu sou. Sorri. Porque sem perceber eu tinha conseguido. Hoje, quando alguém me pergunta se tudo valeu a pena, eu não respondo rápido. Porque coragem não apaga o cansaço, nem evita perdas. Mas ela constrói algo que ninguém pode tirar coerência com a própria alma. Se você chegou até aqui, talvez também esteja cansado. Talvez esteja com medo. Talvez esteja adiando uma decisão que dói só de pensar. Mas lembre disso, a vida não muda toda de uma vez. Às vezes ela muda num único gesto, numa única palavra dita na hora certa. E isso já é suficiente. E você, que parte da sua história está pedindo para ser vivida com mais verdade, conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que continuam mesmo depois do fim. Depois daquele período de calmaria, eu achei que nada mais conseguiria me surpreender. Eu estava errada. A vida sempre encontra um jeito delicado, e às vezes duro de testar, se a gente realmente aprendeu. Numa manhã comum, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava diferente, cansada demais. O corpo já não aguentava mais tantas faxinas, tantas casas, tantos anos de esforço calado. Enquanto ela falava, eu sentia um aperto conhecido no peito. O mesmo de quando eu era criança, e a via sair cedo, voltar tarde, sempre dizendo que estava tudo bem. Dessa vez não estava. Naquele dia saí da mansão mais cedo e fui até a casa dela. Pequena, simples, cheia de lembranças. Sentamos à mesa da cozinha, café morno entre nós. Contei tudo. A mansão? O projeto? A coragem que nasceu do medo. Ela ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Eu sempre soube que você ia quebrar esse ciclo, ela disse, segurando minha mão. Só não imaginei que fosse doendo tanto. Aquilo me atravessou. Na semana seguinte, com o apoio do fundo, minha mãe finalmente pôde parar de trabalhar. Não como derrota, mas como descanso merecido. Quando ela me abraçou naquele dia, eu entendi algo profundo: a coragem também cura gerações. Na mansão, a vida seguia.
Maria agora ajudava outras mães a voltarem ao trabalho com dignidade. Graça planejava uma pequena viagem com os netos. Tiago seguia firme no compromisso de fazer diferente mesmo quando dava trabalho, mesmo quando custava caro. E eu estava mudando de novo. Não por necessidade, mas por escolha. Às vezes à noite eu pensava na garota que entrou ali invisível. Ela ainda vive em mim, mas agora descansa, porque sabe que não precisa mais provar nada. A vida não virou um conto de fadas. Continua imperfeita. Continua exigindo coragem todos os dias. Mas agora eu sei quando a gente decide viver com verdade. O impacto vai muito além da gente mesma. Se essa história tocou você, talvez seja porque existe algo na sua vida pedindo mudança. Nem sempre grande, nem sempre barulhenta. Às vezes é só escolher não repetir o silêncio. E você? Que ciclo da sua história gostaria de quebrar? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que nascem da vida real. Alguns meses depois, eu me peguei fazendo algo que nunca tinha feito antes, planejando o futuro sem medo. Não era um plano grandioso cheio de certezas. Era simples. Estudar. Continuar o projeto. Estar presente para quem eu amo. Pela primeira vez, isso parecia possível. Minha mãe agora acordava sem despertador. Às vezes ficava sentada na varanda só observando a rua em silêncio. Um silêncio de descanso, não de cansaço. E toda vez que eu a via assim, sentia que tudo tinha valido a pena. Na mansão a vida seguia humana. Imperfeita, mas justa. Pessoas rindo, errando, aprendendo. Maria voltava para casa tranquila. Graça falava em se aposentar com dignidade. E eu entendia dia após dia que aquela história nunca foi sobre riqueza, romance ou status. Foi sobre valor humano, porque ninguém deveria ser tratado como invisível, ninguém deveria engolir humilhação para sobreviver, e ninguém é pequeno demais para fazer a coisa certa. A maior transformação não acontece quando o mundo muda. Ela acontece quando a gente decide não se trair. Quando escolhe agir de acordo com o que acredita, mesmo com medo, mesmo sozinho. Coragem não é ausência de dor, é seguir apesar dela. E toda vez que alguém se levanta, mesmo tremendo, abre caminho para outros também se levantarem. Se você sente que está vivendo calado demais, se algo aí dentro pede voz, talvez essa história seja um lembrete: sua dignidade vale mais do que qualquer conforto.